No vídeo anterior, pessoal, nós vimos quais são os fatores que influenciam na formação de novas características, tá, dos indivíduos. Agora, nós vamos falar de alguns fatores que influenciam no surgimento de novas espécies, tá? Vocês sabem, né, que o planeta Terra abrange aí uma grande diversidade de seres vivos, que nós chamamos de biodiversidade. E que um dos principais fatores, né, que atua sobre essa biodiversidade é a seleção natural, tá? E essa seleção natural, ela atua de diferentes formas. E nós sabemos que os mais aptos, eles conseguem, né, ou têm maior chance de sobrevivência e reprodução. E assim, gradualmente, ao longo de milhares de anos, né, essas adaptações, essas novas características, né, são passadas para as futuras gerações, né, por meio aí dos genes, tá? Então, essas espécies, elas vão se adaptando, né, ao meio, tá? Isso porque a seleção natural atua sobre essas espécies, tá? E lembrando, gente, que o surgimento dessas novas espécies, ele não acontece de uma hora para outra, tá? São vários fatores que influenciam deles, né? As questões genéticas, a seleção natural. E isso, né, para chegarmos no que nós conhecemos hoje, né, de biodiversidade, demorou milhões de anos, né, para formar, então, ao longo do tempo, ocorrer todas essas mudanças nos seres vivos. Porque essas mudanças, gente, são chamadas do quê? De evolução, tá? Então, evolução das espécies que aconteceu e acontece aí, né, ao longo do tempo, tá? Mas antes de nós falarmos um pouquinho, né, de alguns fatores que atuam no surgimento de novas espécies, a apostila traz aqui alguns conceitos que na aula anterior já falei para vocês, né, o que é uma população. Mas vamos lá. Então, uma população é formada por indivíduos, né, de uma espécie. Então, o que é uma espécie? É um indivíduo, gente, né, são indivíduos semelhantes que têm capacidade de se reproduzir naturalmente e deixar descendentes férteis, tá? Então, quando eu percebo que aquele animal é da mesma espécie, ou aquele ser vivo é da mesma espécie, é porque aqueles indivíduos podem se reproduzir, conseguem se reproduzir naturalmente e deixar descendentes férteis, tá? Dando, então, continuidade à espécie. Vários indivíduos de uma mesma espécie habitando uma mesma área geográfica, nós chamamos isso de população, certo? Então, aqui nós temos um tamanduá, aqui nós temos 2 tamanduá habitando a mesma área geográfica. 2, 3, 4, 10, mil, milhares, milhões, sei lá, de organismos da mesma espécie, nós chamamos de população, tá? E quando eu tenho uma variedade, né, de espécies nesse mesmo ambiente, nessa área geográfica, eu chamo de comunidade ecológica ou comunidade, tá? Então, perceba aqui que eu tenho tamanduá, eu tenho emas, tá? Então, eu tenho árvores. Então, percebam que aqui eu já tenho uma variedade de seres vivos, tá? Eu não tenho somente uma população, tá? Então, aqui eu tô falando, né, indicando mais os animais. Então, aqui eu tenho um animal, indicando um organismo de uma espécie. Aqui tenho 2 organismos, né, da mesma espécie, indicando uma população. E aqui eu já tenho mais de uma população, eu tenho 2 populações, né, de animais. Então, eu chamo isso de comunidade, tá? E todas essas espécies, toda essa área geográfica, com seus fatores abióticos, né, como clima, chuva, solo, água,
enfim, nutrientes, tudo isso, né, os fatores ambientais, mais os seres vivos, né, se inteirando, eu chamo isso de ecossistema, certo? Então, vamos falar da especiação agora, né, da formação de novas espécies. Então, o termo especiação significa, então, formação de novas espécies. E como essas espécies são formadas, né? Essas novas espécies? Então, vocês viram lá atrás que a variabilidade genética, né? As mutações, as recombinações gênicas originam variabilidades genéticas. E essas variabilidades atuam, então, aí no desenvolvimento e adaptações desses organismos, além das migrações e da deriva genética, tá? Todos esses fatores influenciam. Mas um outro fator também principal, né, nessa especiação, nessa formação de novas espécies, é o isolamento geográfico. O que acontece, né, nesse isolamento geográfico? Algumas espécies, por algum motivo, né, ou por uma formação de montanha ao longo do tempo, ou pela divisão aí, né, dos continentes, enfim, por em algum momento, né, da formação da Terra, essas espécies foram isoladas, separadas. Então, imagine que, vou pegar esse exemplo aqui que fica mais fácil de eu explicar para vocês. Então, imagine que aqui, né, havia uma população, né, de uma espécie aí de animais, tá? Essas espécies viviam todas juntas. E houve ali uma divisão, formou-se ilhas, tá? Percebam que essa população foi dividida. Então, aqui nós temos o isolamento geográfico. Essa população já não tinha mais contato com essa. O que acontece, gente? Aqui, né, eu vou ter reprodução apenas desses indivíduos e aqui apenas desses. Eu vou ter aqui, às vezes, uma diminuição de variabilidade genética ou uma alteração, uma adaptação, tá? Nesse isolamento geográfico para permitir, então, a sobrevivência dessas populações. E com o passar do tempo, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, a interrupção aqui nesse momento, né, da troca de material genético. Então, aqui um fator muito importante vai ser a interrupção por meio do isolamento geográfico, tá? Porque eu vou diminuir, então, a variabilidade genética nesse momento. Só que ao longo do tempo, conforme essa população, né, vai cruzando, vai formando novos indivíduos, eu vou tendo ali novas características surgidas, né, que aparecem, tá? Então, por exemplo, nessa população apareceu animais com orelhas e outras aqui ou com espinhos ou pelos, né? Não dá para identificar muito bem, mas parece espinhos, né? E aqui surgiu, então, um indivíduo marrom, outro com outras orelhas, anteninhas ali. E o que acontece, né? Nesse momento, né, e ao longo de todo o tempo, eu vou tendo, além, né, do isolamento geográfico, eu vou ter aqui também, gente, o isolamento reprodutivo, tá? Ao longo desse tempo, que nós já vamos ver aqui no final. Então, percebam que aqui surgiu novas características, certo? E quem vai atuar nesse momento? A seleção natural. A seleção natural, ela vai atuar deixando aqueles que são mais aptos, né? Mais aptos, né? Que têm características vantajosas que vão permitir a sobrevivência desses seres vivos. Então, percebam que nessa população, esse de orelha já não ficou, porque ele não tinha adaptações suficientes para viver nesse local. Aqui, perceba que o número de indivíduos marronzinho aumentou, porque o marrom provavelmente tinha menor visibilidade,
né? Então, os predadores não comiam tanto os marronzinhos do que os branquinhos. Então, percebam que aqui atua, então, a seleção natural, favorecendo, então, aqueles que são mais adaptados. E, por fim, gente, sobrou, então, apenas os indivíduos adaptados. E percebam que no final, né, depois, né, de milhares de anos, percebam que aqui eu tenho indivíduos totalmente diferentes um do outro. Então, percebo que o isolamento geográfico, ele gera novas espécies, porque ao longo do tempo, né, com a diminuição dessa variabilidade genética e com a interrupção, né, dessas populações, eu vou tendo novas características que vão surgindo e a seleção natural atuando até formar uma nova espécie. E percebam que aqui essa espécie já não é mais possível se reproduzir com essa. Então, no final desse isolamento geográfico, também tem o isolamento reprodutivo, que vai atuar ainda mais nessa formação de novas espécies, tá? Porque eles são incapazes de cruzar entre si, têm características totalmente diferentes. Percebam que eles surgiram de um ancestral comum, tá? Então, isso dá pra gente explicar um pouquinho também o que é surgir de um ancestral comum. Aquela ideia que o ser humano veio do macaco é totalmente errada, tá, gente? Dentro da ciência, nós vemos aí que um ancestral comum foi originando várias espécies, tá? Então, foi isso que Darwin quis dizer. Ele não quis dizer que o ser humano veio do macaco, mas ele quis dizer que de um ancestral comum surgiram espécies, né? E que o ser humano tem algumas semelhanças com de alguns macacos, tá? E percebam, então, aqui, ó, uma população que nós podemos, então, chamar de ancestral comum, né? Depois de muito tempo, formou, então, por meio do isolamento geográfico, novas espécies. E, consequentemente, aqui eu também tenho o isolamento reprodutivo, gerando novas espécies, tá? Essa formação de novas espécies é chamado de especiação. Um outro exemplo aqui, né, que a apostila nos dá, são espécies de papagaios, que essas espécies acreditam que em um momento, né, há muitos anos atrás, elas viviam, aliás, um ancestral comum, né, dessas espécies, a população de um ancestral comum dessas espécies viviam juntas, mas que no decorrer aí, né, da divisão geográfica entre a Mata Atlântica e a Amazônia, essas espécies, esses indivíduos foram separados, né, geograficamente, resultando, então, em duas espécies diferentes, tá? Que é o papagaio Amazona autumnalis e o papagaio Amazona brasiliensis. Percebo que eles possuem algumas características, mas com o isolamento geográfico formou-se então novas espécies. E acredita-se que essas duas espécies de papagaio vieram de um ancestral comum, tá? Mas por meio do isolamento geográfico formou-se então novas espécies, certo? Pois aqui vocês dão uma lidinha, façam essa atividade, tá? E aqui nós vamos falar um pouquinho como as espécies desaparecem. O desaparecimento das espécies, então, é chamado de extinção, enquanto o surgimento de novas espécies é chamado de especiação, o desaparecimento é chamado de extinção. Por que a extinção acontece, gente? A extinção ela pode acontecer de forma natural, tá? E por meio aí de enchentes, por meio de tsunamis, erupções, terremotos, né? Que pode ocasionar, então, a extinção em massa, né? A extinção global dessas espécies, que quando a gente fala que desapareceu todas as espécies, né? Um exemplo disso foi lá a extinção dos dinossauros, né? Aconteceu por quê? Por fatores
aí naturais. Acredita-se que por meio de um asteroide, né, foi mudando todo o clima do planeta, enfim. E esses animais não tiveram condições adaptativas para sobreviver e acabaram morrendo, né, de forma ali global, todos extinguiram, né? Então, a seleção, aliás, a extinção, ela pode acontecer de forma natural. Às vezes também em territórios pequenos, onde a gente não tem tanta oferta de alimentos, você pode ter a competição entre o território e alimento, e aí você também pode ter a extinção dessas espécies, tá? E então ocorre naturalmente a extinção das espécies, e acredita-se que isso ocorre para ter um equilíbrio, né, gente, entre as espécies, para que não haja sobrecarga, né, de espécies. Mas o que nós temos visto também, né, atualmente, é que a extinção ela tem ocorrido muito mais pela ação do homem. Nós chamamos isso de ação antrópica, né, que são as ações que o homem provoca, né, por meio aí da caça ilegal, por meio do desmatamento, queimadas, extração excessiva, né, de recursos ambientais, tá? Então, a caça ilegal, como já falei, né, para vocês, e da venda, né, e deslocamento desses animais em locais que eles não estão adaptados. Por exemplo, a venda, aqui, né, nós temos um exemplo de papagaio, né, que são levados para outros países, outros ambientes onde esses animais não estão habituados, eles acabam morrendo. Aves dificilmente se reproduzem em cativeiro. Então, todos esses fatores vão levando à extinção da espécie, tá? E muitas vezes essa extinção acontece por causa das ações humanas, certo? E um dos fatores, né, que as ações antrópicas leva à extinção das espécies é a introdução de espécie exótica, ou seja, é o ser humano querer inserir naquele ambiente uma espécie que não é natural daquele ambiente. Uma espécie, por exemplo, que é lá dos Estados Unidos, quer trazer aqui para o Brasil, ou vice-versa. Essa espécie que não faz parte daquele ambiente natural, daquele habitat, é chamada de espécie exótica. E o que pode acontecer, gente? Se essa espécie conseguir sobreviver, ela pode, então, gerar ali uma competição, ela pode matar, né, predar facilmente os outros seres vivos, ou ela pode morrer, enfim, depende da adaptação dessa espécie exótica. Mas o que tem acontecido muito, né, é isso, o tráfico desses animais, né, desses animais silvestres, acabando ocorrendo, então, a introdução dessas espécies exóticas, que leva, então, à extinção de muitas espécies, ou à ameaça do desaparecimento desses animais. Certo, pessoal? Encerramos a nossa aula por aqui. Depois, no fórum, vou orientar vocês para fazerem algumas atividades e uma tarefa de casa, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.